Um reino que tentou esquecer um nome. Um príncipe que tentou lembrar para sempre. Entre a pedra fria de Alcobaça e a água silenciosa do Mondego, a história de Inês de Castro é mais que um romance trágico. É o instante em que a dor íntima salta para a mesa do poder e decide o rumo de um país. Há séculos, cronistas juram que um cadáver foi feito rainha. Outros, cautelosos, lembram que a memória ama inventar coroas onde só havia luto. Mas a verdade que nos interessa não é aquela que os decretos assinam. É a verdade que a arte esculpe e que o povo repete como oração. Duas tumbas frente a frente, um rei que amou para além do tempo e um detalhe escondido no mármore que quase ninguém vê. Hoje você vai enxergar. E quando enxergar, não conseguirá mais esquecer. Portugal respira o século XIV com a garganta apertada. O Atlântico oferece rotas e esperanças, mas a terra padece. Mas colheitas, intrigas ibéricas e, como uma foice invisível, a peste que varre cidades e aldeias. Os sinos dobram por mortos anônimos. Corporações de ofício se retraem. As aldeias rarefeitas pedem alívio. No trono, Afonso IV equilibra alianças e desconfianças. A memória recente da Batalha do Salado, ocorrida em 1340, ainda orgulha a nobreza, mas a vitória contra os Marinidas não acalma o tabuleiro peninsular. Em Castela, reis mudam, favoritos sobem e caem. Na Navarra e em Aragão, pactos de conveniência valem tanto quanto juramentos de sangue. Em Lisboa e Coimbra, as cortes discutem impostos, direitos e perigos. A vida do reino é uma corda esticada entre a necessidade e o medo. Na Casa Real, o jovem Pedro carrega a inquietude dos que sabem amar demais. Por cálculo dinástico, casa-se com Constança Manuel, herdeira de uma linhagem prestigiada. Com ela, em silêncio de dama de companhia, chega Inês de Castro, galega, da poderosa Casa de Castro, família enredada em disputas castelhanas e com braços que alcançam a fronteira portuguesa. A crônica dirá que os olhos de Inês eram capazes de abalar muralhas. A política dirá que o sobrenome Castro era por si só uma catapulta. Entre dever e desejo, Pedro e Inês encontram um refúgio de tarde dourada. Jardins que o tempo chamará de Quinta das Lágrimas, onde a lenda afirmará que uma fonte ficou tingida para sempre. É fácil ridicularizar lendas. É mais difícil ignorar que, às vezes, elas são o modo como a memória coletiva grava no chão um acontecimento íntimo. Constança morre em 1345, após dar à luz o príncipe Fernando. A partir daí, o que era romance sussurrado vira questão de Estado. O que a corte teme não é só a sedução, é a genealogia. Os Castro têm aliados e inimigos em Castela, e política de fronteira se alimenta de parentescos. Uma união sentimental, em palácio, pode virar ponte para guerras privadas travestidas de causas dinásticas. Os conselheiros sopram cenários de crise. E se os filhos de Inês, se vierem, reivindicarem a sucessão? E se uma facção castelhana decidir proteger os interesses de sua parenta na corte portuguesa? E se a paz do reino tiver de pagar a fatura de um amor? Afonso IV não é um vilão de teatro, é um rei à moda antiga, treinado no raison d'état medieval. Preservar a coroa, mesmo que a custo de lágrimas. Em sua cabeça, o princípio da ordem vem antes da biografia. Em sua mesa, mapas e cartas contam algo que o coração do filho teima em desmentir. Mas há outro país se formando à margem desse cálculo, o país da memória. Ali,
Não valem selos nem chancelerias, valem imagens. Uma mão tocando outra no claustro, um bilhete escondido no forro de um vestido, um olhar de quem sabe que a felicidade em corte cobra juros altos. E nesse país existe também pedra, a matéria dura que vai guardar um segredo tão evidente que se torna invisível. Guarde isso, o segredo da pedra. Voltaremos a ele. Por que histórias como a de Inês ocorrem? Porque reinos medievais têm pavor do imponderável. Um amor que produz filhos fora do arranjo diplomático põe em risco a hierarquia da sucessão. E numa Europa recém-ferida pela pandemia de peste bubônica ocorrida entre 1348 e 1350, qualquer abalo na linha de herança parecia, mais do que romântico, temerário. O que vem a seguir, as crônicas registram com parcimônia e a tradição repete com febre. Em Coimbra, no universo silencioso de Santa Clara, o Estado decide intervir onde o amor insistia em sobreviver. Os nomes dos executores, Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, atravessam séculos como ferrões de culpa. Um deles fugirá, 2 pagarão caro. Não interessa aqui a crueza, interessa a consequência política. Pedro volta a um mundo diferente do que havia deixado. Onde havia expectativa, encontra um vazio. Onde havia rumor, o silêncio pesado de quem compreende que não há retorno possível. O gesto não mata só uma mulher. Instaura um trauma. É aqui que Pedro se transforma. Nem santo nem demônio. Um homem cuja dor, por ser de um príncipe, vira pauta de governo. Ele promete justiça, e o reino escuta vingança. Os algozes são caçados. Castelos que ontem recebiam mensageiros, hoje batem portões. Cidades sussurram que o herdeiro enlouqueceu por amor. Será? Ou seria antes que Pedro percebeu no luto uma arma de legitimação? No teatro do poder, aquilo que nos é tirado com violência retorna com força dobrada. O corpo de Inês ausente torna-se presença ubíqua. Nas conversas, nas ameaças, nas cantigas que alguém começa à luz de velas. O povo, como sempre, resume com precisão cruel. Se não foi rainha em vida, há de ser em morte. Afonso IV morre em 1357, e Pedro sobe ao trono carregando um epíteto de fio duplo: o Justiceiro. Ele manda trazer os algozes de volta e pune exemplarmente. A lenda dirá que o castigo arrancou corações. Metáfora perfeita para um rei que governa com o seu atravessado. Mas a peça mais ousada, Pedro move no campo do símbolo. Declara publicamente que casara em segredo com Inês, em data anterior. Reconhece os filhos e dá a entender que não foi escândalo. Foi matrimônio. Onde está o selo, o papel, o bispo? Alguns apontam para a guarda, outros para um rito discreto. A documentação não sobreviveu. Pedro, porém, está menos interessado em convencer juristas do que em esculpir memória. E a memória pede rito. O corpo de Inês é trasladado com pompa. Procissão, véus, velas, claustros respirando o rumor de um pranto que se organiza. É um luto privado que se torna liturgia pública. Quem estava indeciso sobre a legitimidade do romance passa a lidar com um fato novo. Há um rei enlutado que exige que os outros vejam o que ele sente. É teatro? É. Mas na Idade Média o teatro do poder não é farsa, é método. A corte constrangida assiste. O povo, com sua lógica drástica, decreta: se não lhe deram coroa em vida, dar-se-á em morte. Daí nasce o mini-mistério que atravessa séculos:
a coroação póstuma e o beijo à mão fria. Há cronistas que juram ter visto. Há historiadores modernos que pedem prudência. Talvez a verdade esteja num ponto incômodo. Precisávamos que tivesse ocorrido. Porque o gesto completa um arco moral. Ao fazer de Inês rainha de mármore, Pedro repara e informa a injustiça que sente no coração. E se o fato foi menos teatral do que o mito descreve, o mito ainda assim cumpre sua função: resolver a equação entre luto e lei. Antes de responder a qualquer veredito, olhe para outro gesto de Pedro: a encomenda de 2 túmulos em Alcobaça. Decretos amarelecem, vinganças passam, mas a pedra fica. E é nela que o rei vai gravar a versão que deseja que o futuro leia quando todas as vozes se calarem. Por que a violência de 1355 não resolve o problema político? Porque violência abre feridas simbólicas. Matar Inês não apaga o romance, canoniza-o. O poder aprende tarde que há dores que, ao serem reprimidas, se tornam hinos. Chegamos a Alcobaça. No coração da nave cisterciense, 2 gigantes de mármore. De um lado, Inês, do outro, Pedro. Não são apenas sepulturas, são livros. No de Inês, o juízo final. Anjos, trombetas, pesagem de almas, a promessa de um tribunal derradeiro onde se corrige o que os homens, por medo ou cálculo, não quiseram pesar. No de Pedro, a roda da vida ou da fortuna, girando como quem confessa: um dia estamos no alto, noutro, esmagados pela madeira indiferente do destino. Juízo para ela, fortuna para ele. Não é decoração, é diálogo. O rei escolhe para si a imagem da instabilidade e para ela a do veredito final. Como se dissesse: meu destino foi girar, o teu ser julgada e, enfim, absolvida. Agora o segredo prometido. Repare na orientação dos túmulos. Eles estão postos de tal modo que, no fim dos tempos, quando os mortos se levantarem pelos pés, Pedro e Inês despertem um para o outro. Não é retórica, é arquitetura simbólica. A eternidade desenhada como reencontro. A fórmula até ao fim do mundo deixa de ser poesia de guia turístico e vira legenda invisível do conjunto. Quem caminha entre as tumbas percebe que pisa no meio de uma promessa. É aqui que a controvérsia da coroação póstuma encontra o seu lugar. Não como ata notarial, mas como necessidade dramática. O que a história dura não prova, a pedra insinua. Um rei que tentou, com os instrumentos do seu século, rito, procissão, escultura, ressignificar uma perda. O gesto é medieval, mas a intuição é humana. Quando o mundo falha, inventamos cerimônias para amarrar o que sangra. Alcobaça é essa cerimônia congelada. A força do mito não para aí. Século XVI, Camões imortaliza Inês nos Lusíadas. A literatura faz do drama uma epopeia. Pintores, escultores e dramaturgos reencontram, século após século, o mesmo arco. Amor, violência de Estado, vingança, rito, pedra. A lenda da Quinta das Lágrimas insiste. Os guias a contam com pudor e encantamento. A fonte exibe como cicatriz o vermelho de algas que a tradição lê como sangue. A ciência pode sorrir. A memória popular, porém, tem outra química. Mistura dor com beleza para tornar suportável o que, de outro modo, nos esmagaria. No fim, não fica um veredito, fica uma imagem. Um salão escuro, velas vacilando, um rei que compreende que a coroa pesa mais quando não pode proteger quem se ama. Do lado de fora, o povo inventa cantigas. Do lado de dentro, a história registra decretos.
No meio, Alcobaça respira. Século após século, mãos tocam o mármore como quem toca ferida antiga. E cada visitante repete, sem perceber, a pergunta que esse amor nos deixou. O que a justiça deve a um coração? No dia em que os pés de pedra se erguerem, se é que se erguem, Pedro e Inês se verão primeiro. Nós, mortais, ficaremos um passo atrás, aceitando que há histórias que não foram feitas para terminar. Foram feitas para ecoar. Por que Pedro insiste num casamento secreto sem prova inequívoca? Porque no jogo das coroas, o reconhecimento público às vezes vale mais do que o documento. Ao declarar, ele reordena os significados. Inês passa de escândalo à esposa, de perigo político à memória legitimada. Por que os túmulos se tornaram tão poderosos? Porque ícones substituem testemunhas. Quando as vozes se contradizem, a imagem cola a ferida na pedra e a oferece a gerações que não estavam lá. Por que a história ainda nos prende? Porque todos conhecemos a impotência de amar num mundo que responde com cálculo. E todos, um dia, desejamos que a arte, como Alcobaça, faça justiça ao que perdemos. Se esta história ainda lhe fala, é porque também em nós há algo que pede justiça quando o mundo oferece cálculo. Coroação póstuma, mito necessário ou fato esquecido? E diga, entre o juízo de Inês e a fortuna de Pedro, qual túmulo lhe fala mais alto?